A última chuva registrada em grande volume na região do Vale do Caí aconteceu ainda em 2019. Hoje, em maio de 2020, a estiagem já compromete a saúde do rio, a fauna, a flora, as produções agrícolas e também, em alguns casos, o próprio abastecimento humano. Quase todas as cidades da região já decretaram situação de emergência. Nós passamos por alguns municípios cortados pelo rio Caí para verificar como está a situação. Olá, a gente está aqui no distrito de Nova Palmira, fica a cerca de 4 quilômetros de Vale Real. E aqui é um dos pontos de medição do CPRM, um dos pontos onde se mede o nível de chuva na região aqui do Vale do Caí e um dos pontos onde se mede o nível do rio Caí. A dona Helena, ela faz essa medição para o CPRM 2 vezes por dia, né, dona Helena? 2 vezes por dia. Há quanto tempo que a senhora já faz essa medição? Eu acho que há uns 35 anos. 35 anos. E antes era sua família também que Sim, fazia, né? era tudo na nossa família. Era seu pai, seu avô? Meu avô, sim. Meu irmão. E todos esses anos a senhora já tinha visto o nível do rio chegar no ponto que chegou nos últimos dias? Não, nunca. Como que está agora? Não, como está agora, nunca veio assim. Nem quando o meu avô tinha, meu pai sempre... Nunca falaram que o rio veio nesse nível. Que nível que está agora nesse momento que a gente chegou agora? É menos 11. Isso menos 11. Menos 11, quer dizer que está... É negativo, menos. O nível normal dele seria nesse zero ali da régua, né? O normal mesmo seria lá. É? 50 a 55? Seria hoje. A gente não chegaria aqui se estivesse no nível normal? Não, aqui não se chegaria. Aqui. Em outros anos que o rio tinha chegado baixo, assim, tinha chegado em quanto? Tinha chegado negativo já? Não, negativo não. Nunca na vida. Desde que eu tenho, meu pai tinha meus irmãos, ele veio baixo, mas ele veio até positivo 2, 5, mas sempre vinha até lá. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caí, o biólogo Rafael Altenhofen, explica como está a situação atual da bacia e como essa redução no nível do rio afeta a fauna e a flora ao longo da bacia. Os aproximadamente 500.000 de habitantes distribuídos entre os 42 municípios que fazem parte hoje da bacia hidrográfica do Rio Caí, eles consomem mais ou menos 1/4 da água que está disponível em situação normal do rio ou de seus arroios. Agora, se a gente tomar como média o trecho baixo do rio, de acordo com os dados do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, nós temos nesse momento um nível entre 20 a 25% menor de água no rio no trecho baixo. Só que esse valor, eles são médias, né? Porque se a gente pegar a situação na parte alta da bacia, ou na média, por exemplo, a parte média da bacia, ela vai de São Sebastião do Caí até o Arroio Caracol, em Canela. E a parte alta, a partir deste, principalmente, que seria o trecho mais crítico, né, do Arroio Caracol até a região das nascentes, então mais distantes, que seria lá na região de São Francisco de Paula, é o ponto onde nós temos uma situação mais crítica. Existe uma grande variação de disponibilidade de água que vai ter influência de acordo com o relevo, o tipo de cobertura vegetal e a quantidade, a geologia e os tipos de usos humanos, né? Embora a calha principal do rio Caí ela ainda apresente um razoável volume, o mesmo não se pode dizer de muitos pequenos cursos de água que fazem parte dessa bacia, os tributários, né? Que estão secando ou, em alguns casos, até já secaram praticamente em sua totalidade. Então, em arroios menores, com mais declividade ou grau de cobertura vegetal menor, onde a base geológica seja o basalto, como ocorre nos trechos médio e alto do rio, e não o arenito, que é o que ocorre aqui no nosso trecho baixo, a gente tem situações muito mais críticas de disponibilidade de água, que se agrava com as demandas de usos humanos. A gente tem que ter em mente que não apenas os peixes no rio estão ameaçados pela maior concentração de poluentes e menor oxigenação do rio, ou então apenas as culturas agrícolas estão sofrendo. A gente tem área florestada, por exemplo, florestas que em função do rebaixamento do nível do lençol freático, elas estão secando, pois as raízes dessas árvores já não conseguem mais alcançar a água no subsolo.
Há também várias espécies, como peixes, moluscos, crustáceos, insetos aquáticos e outras, além de flora, que vivem exclusivamente nesses pequenos córregos e que estão secando ou já secaram, ou então embanhados, enfim, assim como animais que precisam matar a sede dos mesmos e que agora precisam se deslocar muito mais para encontrar fontes que ainda restam. Isso, então, em função disso, há uma série de outros conflitos, com atropelamentos, caça, enfim. Já como exemplo, assim, eu posso citar que no final de abril agora a gente teve mais um município aqui, São Francisco de Paula, onde se encontram essas nascentes principais do Caí, as mais distantes, o último município agora que decretou situação de emergência por falta de água. O rio Caí, essa seca, ela vem nos afetando de uma maneira muito direta. Entramos com o decreto de emergência, onde dentro do decreto também está que quem não cumprir, quem gastar água com uso desnecessário, lavagem de calçada, lavagem de veículos, entre outros, será aplicada uma multa de R$300. Nós somos abastecidos por 12 poços artesianos do município. São 21 depósitos de água. E as bombas estão trabalhando de forma constante, elas não estão mais vencendo abastecimento dessas caixas para a população. Sendo que muito no interior já tem as vertentes naturais que muitas famílias se abasteciam, estão secando, estão ficando sem água, estão começando a usar a rede municipal. E me deparando com a situação de quando eu era guri, que ficava nadando no rio, lugares que eram profundos, com poços profundos, a água toda dava pé, a água batia no meu, aqui assim em mim. Ali já começou uma preocupação em mim, pensando no futuro, do que poderia vir a acontecer. E já estamos vivendo isto neste momento aqui. E isso já faz alguns meses, Faz né? alguns meses já baixou sim. bastante o nível em relação a essa tua experiência. Sim. Toda semana, nos últimos meses, últimos dias, estão ocorrendo muitas queimas. Essas queimas, muitas elas, pessoas botam fogo num lugar e o fogo, por causa do vento, a seca que tem, se arrasta de maneira muito fácil, fazendo que uma viatura tenha que se deslocar para controlar o princípio de incêndio, o foco de incêndio. Já no dia 20 de maio, através do decreto 55, foi declarada a situação de estiagem aqui no município. Basicamente, em função da topografia do nosso município, ter muitos morros, partes mais altas, várzeas que são partes mais baixas, as partes mais altas estão com problema de abastecimento de água, principalmente em propriedades rurais, por exemplo, aviários e pocilgas, onde os poços artesianos dessas propriedades não estavam mais dando conta de abastecer esses produtores, né? Então, foi feito o decreto de estiagem para que o município pudesse auxiliar na questão do abastecimento de água para essa produção de animais, basicamente, e também um pouco do abastecimento dessas famílias prejudicadas. A parte mais complicada também que a gente comentou é que as partes mais altas do município, como morros e coisas assim, essas estão secas, né? A vegetação está toda seca e o nosso medo é a questão de pegarmos e ficarmos sem se acontecer um acidente, por exemplo, uma queimada, ou não tem acesso, ou então a gente não vai ter como controlar isso aí, porque é muita vegetação que está que tá morrendo no alto do morro. Tu olha ali no alto, tu vê que está tudo seco. Aqui no Pareci Novo, o nível do rio é bem perceptível, né? A redução do nível de água, mas como em outros municípios, o principal problema ainda não é o nível do rio Caí, né, secretário? Sim, o nosso principal problema é a seca nos viveiros e na agricultura. E nós temos bastante produção de citros na citricultura, na produção até de mudas que o pessoal produz, plantadas no chão. Os viveiros, os açudes não estão mais aguentando a seca, então hoje já se tem praticamente 30 viveiros com falta de água, que nós estamos levando com caminhão-pipa, com trator, com tanque. Tem produtores que estão por conta, auxiliando também com o trator, buscando água.
E até nessa água, para nós buscar, nós estamos buscando com parceiros que estão nos oferecendo açudes. Já tem alguns que nós secamos, mas até nessa questão assim é bem positiva. O pessoal está sendo solidário, o pessoal está nos oferecendo, né? O pessoal que não usa a água dos açudes, com uma distância, às vezes até um pouco a mais, mas eles estão nos oferecendo, estão sendo solidários para a gente levar essa água para os viveristas que precisam. Em torno de 50% da produção se acredita que já está perdida. E isso vai comprometer a safra do próximo ano, porque agora mês de agosto, setembro seria a época da florada, e essas plantas não vão conseguir se recuperar e ter condições de colocar flor para ter safra do ano que vem, a fruta. E pomares que estão plantados nas partes mais altas, em cima de moros, coxilhas, tem muitos deles que já estão, as plantas não estão resistindo e estão morrendo, já tem plantas secas. Na própria natureza, tem alguns pontos do município que já tem matas secas. A planta toda já morreu, A planta no toda caso. já, perdendo folhas, outras já estão secas, então essas não recuperam mais. Essas já são plantas perdidas, o que gera um prejuízo enorme. Porque uma planta, até ela ter seus 8, 10 anos, ela tem um custo altíssimo para o produtor. Além dele comprar uma planta nova, precisa plantar e ficar trabalhando 4, 5 anos até ela começar a produzir, ter uma produção significativa. Então isso vai gerar sérios prejuízos aos agricultores e ao próprio município. Bom, o prejuízo que nós temos hoje, em função da estiagem, é com relação à produção agropecuária, né? Nós temos um município que tem uma produção específica de citros, né? Principalmente, mas também tem outras culturas também. Nós temos aí uma parte considerável da população que reside no interior, que produz lá, que mora lá, né? Então, isso nos chamou a atenção no início do mês de abril. Nós promovemos uma reunião, tá? Na prefeitura, convocamos, né, todas as entidades de representação de produtores, né, associações, de sindicatos, de cooperativas e também a Emater, né, e fizemos essa reunião justamente para ter uma ideia desse impacto, né, já com perspectiva da decretação da situação de emergência. E não deu outra, né? Nós chegamos aí, essa reunião foi 3 de abril, e no dia 7 de abril, o município decretou a situação de emergência em função dessa estiagem, que na época, no caso dos citros, que é a principal cultura, que nós temos 3.000 hectares de citros, já chegava a 50% as perdas, 50% da produção, que equivale só nos citros 20 milhões de reais. Isso há um mês atrás. Isso há um mês atrás. Mas se nós considerarmos as outras culturas, outras atividades também, né, como a própria produção de milho, a piscicultura, bovinicultura de corte, de leite, enfim, outras, olericultura, piscicultura, nós temos um prejuízo que lá naquela época chegava a quase 28 milhões. E tenho certeza que hoje, decorridos aí 27 dias, né, da decretação da situação de emergência, hoje nós estamos a 4 de maio, nós acreditamos que essa perda ultrapasse aí os 30%, os 30 milhões de reais, e que aproximadamente uns 70% de perda no campo. Nós estamos procurando água, atendendo, fazendo limpeza, procurando água para os animais, e também agora, de uns dias para cá, também começou a faltar água também para o consumo humano, para o interior. Então nós estamos tomando as providências, nós estamos fazendo as pessoas que não têm água para beber, as demandas que chegam, a gente leva, né? A gente leva uma bombona d'água aí para beber, e para atender essa demanda da água do uso doméstico, para cozinha, para banheiro, né? Nós estamos reformando aqui um caminhão-pipa. Eu estou aqui desde o dia 7 de abril, nós estamos reformando esse caminhão para poder levar água potável, né, às populações rurais, a essas comunidades rurais. Acredito que nos próximos dias deve ficar pronto, e nós vamos atender dentro da nossa possibilidade, aí com mais propriedade, com um caminhão-pipa, né, para levar essa água potável, para colocar nas caixas d'água para quem tem essas caixas d'água no interior, né. A situação de emergência na agricultura se repete nos municípios ao longo do Rio Caí, como afirma a secretária de Agricultura do município de Feliz, Everly Kremer. Além, então, das perdas que eles já tiveram, eles também estão
adiando os próximos cultivos, que seria de inverno, primavera, verão, né? Porque não possuem água, principalmente em seus reservatórios, né? Tem muitos açudes que se encontram já em nível crítico ou que já secaram, né? Então o produtor não consegue produzir por pela essa falta de água, né? Porque não chove e não tem como então armazenar novamente essa água nos reservatórios, né? Que são os açudes. Primeiramente, o impacto vai ser lá fora no campo, depois o impacto vai ser nas pessoas que ele emprega também, ele vai ter que liberar, vai ter que dispensar uma parte desses funcionários, né, que ele precisava para colher, enfim, para ajudar ele nessa produção. E depois o impacto vai se refletir aqui, né, na redução da atividade econômica, né, dessas famílias todas que estão lá, trabalhando lá, dos produtores, dos seus colaboradores e dos empregos indiretos também, porque nós temos a produção no campo, mas nós temos o antes da porteira, que são as empresas que fabricam, que industrializam os produtos, os insumos, máquinas, insumos, equipamentos, e temos o depois da porteira, que essa produção ela é beneficiada e é comercializada. Então vai ter um impacto antes e depois também. A população aqui vai sentir também, principalmente o comércio, né, e prestadores de serviço, que vai deixar de circular esse recurso no município que tradicionalmente circulava. E veja bem que não é só uma estiagem em Montenegro, em toda a região, em todo o estado. Então, como nós somos um município polo, nós vamos ter um reflexo ainda maior. Nós vamos ter um reflexo ampliado, porque os municípios da volta que vêm para cá para comprar também, para fazer lazer, para desfrutar da área de alimentação, enfim, para comprar, para ser servido aqui também, comprar serviços e o comércio em geral, também haverá um impacto também dos municípios do Vale do Caí, que deixarão de vir uma parte. E depois vai afetar, obviamente, que o setor público, a prefeitura, na arrecadação do ICMS e depois no retorno do ICMS, depois que vem também, né? Então, infelizmente, nós teremos um impacto negativo na nossa economia por efeito dessa estiagem, como eu disse, que foi agravado por essa pandemia. Agora, já no trecho baixo do Caí, voltando aqui para a região de Montenegro, é importante mencionar que nós temos um efeito de remanso ou refluxo que traz a água do Jacuí para praticamente todo o trecho baixo, que chegaria quase até São Sebastião do Caí. Então, esse refluxo ele garante a manutenção, ou seja, a vinda de água lá do Caí, então reduz significativamente o estresse hídrico aqui no Caí. E para finalizar, um dado que é interessante a gente pensar em termos de gestão, a gente se usa para a gestão hídrica vazões de referência para o planejamento em termos de bacia hidrográfica. Então, nesse sentido, atualmente o rio, segundo dados também do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, nós estamos com uma vazão anormal abaixo de 95%. Ou seja, o volume de água ele está menor do que aquele que se apresenta em 95% do tempo histórico, ou seja, desde que as medições vêm sendo feitas aqui na nossa bacia. E o extensionista da Emater de São Sebastião do Caí, Luiz Maurício Finkler, explica que essa situação poderia ser ainda pior. Na época, uma grande seca afetou a região. E o sistema de irrigação, que era feito por aspersão, aquele chuveirinho que cai a água sobre a plantação, foi mudado para o sistema de gotejamento, que gasta até 95% menos água, segundo o profissional.